Conforme previsto no Regimento Interno desse Poder Legislativo, artigo 80, inciso 5º, parágrafo 3º, passaremos ao espaço reservado à tribuna livre e convidamos o senhor Johnny Clay Valério da Silva, presidente do Sindicato Profissional dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Campo Mourão. O Sindiscan, que terá o prazo de 15 minutos para discorrer sobre o posicionamento enquanto representante dos servidores do município sobre o ofício circular onde solicita apoio junto aos vereadores, a fim de sensibilizar o senhor prefeito para repasse do valor de R$ 400 como abono pela venda de contas de salário, tendo em vista que os valores da licitação não serão para capitalização e sim para pagamento de proventos aos aposentados e pensionistas. O senhor tem 15 minutos, senhor presidente. Primeiramente, agradecer a Deus pelo dom da vida. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, servidores municipais aqui presentes, munícipes e nossos amigos da imprensa. Senhor presidente, assim como o senhor já citou, só nessa enunciado aí já justifica, porque nós estamos aqui enquanto sindicato e os servidores também participando do plenário desta Casa de Leis. Nós já assim o fizemos em ofício a esta Casa de Leis, que recebeu o número de ofício circular número 52, em 8 de agosto, assim como também nós solicitamos ao senhor prefeito. Nós, então, ficamos sabendo que os recursos que oriundos da venda das contas salários não seriam para capitalização no fundo financeiro, que aqui essa Casa de Leis também tem o conhecimento da situação que se encontra o fundo financeiro, o fundo previdenciário saudável e financeiro com todos os problemas que ele se encontra aí ao longo dos anos, pelas gestões que passaram e assim não foram feitos os deveres de casa. E aí então cabe a mim, após a Assembleia que aprovou e que pediu que a esse sindicato, a representação estivesse aqui, num primeiro momento, né, senhor presidente, num ofício dirigido a essa Casa de Leis, onde nós pedimos o apoio de todos os vereadores para que, então, no nosso pensamento, chamasse uma reunião com o chefe do Poder Executivo ou os seus secretários. Nós sabemos da agenda do prefeito e muitas das vezes ele também não pode atender, mas ele tem os secretários que fazem, assim, a sua representação. Isso não ocorreu, o tempo foi passando, nós viemos aqui na primeira sessão da Câmara, de setembro, com uma faixa, não era querendo em nenhum momento desmerecer os senhores vereadores, a faixa trouxe, pedimos o apoio, não tinha palavras que viessem a querer jamais a denegrir qualquer que fosse um dos pertencentes dessa Casa de Leis, mas sim solicitar o apoio de vossas excelências. Por quê? Porque no ano de 2009 e no ano de 2013, os então prefeitos Regina e Nelson Turek, sem muita discussão, senhor presidente, vou deixar registrado isso aqui, que não foram muitas as discussões, e assim num consenso e com apoio, voto dos vereadores que estavam aqui naquelas legislaturas, foi oferecido aos servidores o valor de R$ 400 no mandato do prefeito Nelson Turek, e de R$ 350 no mandato da prefeita Regina Dubay. Eu cito eles aqui porque não posso deixar a história de lado. É a luta dos trabalhadores, é a luta do sindicato, e isso foi acordado. Assim como, em 2009, a piscina da Sercan, outras obras e melhorias na cidade. Em 2013, o calçadão aqui do centro da cidade, ruas do Flora, e outras melhorias e obras nessa cidade também aconteceram, devido à venda dessas contas dos servidores, como também os aposentados e pensionistas. Então, sabendo disso e repetindo o que eu já falei, que tendo a resposta do senhor prefeito, que não é para capitalização, não é para ficar rendendo lá numa conta juros, nada mais justo que nós viéssemos aqui e pedir isso em nome de todos os servidores. Como eu falei, a Assembleia dos Servidores aprovou e nos deu como essa missão, né, ficarmos incumbidos de estar aqui na presença de vossas excelências e fazer esse pedido que nos apoiem, pois, como eu citei, lá no passado, né, e hoje nós temos aqui o senhor presidente, Edson Batilani, da Câmara,
o vereador Sidney Jardim, líder do governo, os demais vereadores que compõem a base aliada do prefeito, assim como os demais vereadores também que querem, e tenho certeza que valorizam e sabem o que os servidores fazem à população de Campo Mourão. Sempre cito isso. Estão em todos os locais, servindo com as políticas públicas a população de Campo Mourão. E nós queremos sim, não vou nem citar a palavra respeito, porque ela só pode vir após uma negativa que fique oficializada a nós. Mas nós queremos que assim que o prefeito nos mostre que ele tem, não vou dizer respeito, a confiança e a valorização dos servidores. Porque nesse momento, aliás, desde o início dessa gestão, algumas falas, né, que não eram necessárias, e, como eu citei, os servidores fazem todos os dias o atendimento à população, os nossos professores, servidores da saúde, da ação social, do esporte, da cultura, do obras, aqui desse poder legislativo também. Sempre, se o gestor muda e conforme cada um que entra tem o seu modelo, os servidores estão lá para se adaptar e realizar suas tarefas. E eu cito aqui, e jamais vou dizer também, o que eu já falei ao prefeito, não posso deixar de falar. Aqueles servidores que por um momento ou outro, não sendo da índole dele, acontece que é sindicância, o inquérito acontece. Jamais generalizar aos servidores que fazem o bem à população de Campo Mourão. Seguem o que essa Casa de Leis aprova nas políticas públicas, no orçamento municipal, e doam a sua vida em servir a população. Então eu gostaria, senhor presidente, que houvesse a manifestação dos senhores vereadores nesse intuito nosso aqui, de que marcar uma reunião com o senhor prefeito, com os secretários, para que nós levamos, então, juntamente com a Câmara, esse pedido. Porque nós tínhamos, pelo menos, das outras gestões, quando apresentava-se um valor, as outras gestões vinham pelo menos com uma contraproposta. A porta não se fechava assim e não era recebido. Sentava-se, conversava, mostrava condições e tinham algumas contrapropostas. Nós não queremos, né, e jamais, como eu disse, os servidores não queriam a totalidade dos 4 milhões, mas que parte dela, e que somada pode dar 1.200.000, seja ofertado aí aos servidores. Nós estamos sem os retroativos do ano passado, nós não tivemos o reajuste pretendido, e outras coisas mais, condições de trabalho que ainda são isso que pesa em muitas das vezes, a condição que o servidor presta ao seu trabalho. Nós lutamos e queremos também que isso acabe e que a cada dia o servidor tenha condição de melhorar o atendimento que faz à população. Então, senhor presidente, em nome não somente dos que estão aqui, mas estão nos seus lares, com as suas ocupações também de família, estudando, tentando melhorar ainda mais com seus estudos, a oferta desse serviço público, eu venho aqui, em nome deles, pedir que o apoio dessa Casa de Leis, mas para que marque uma reunião, conversemos com o novo secretário da Fazenda, se o prefeito não puder nos atender. Eu sei que nessa semana ele está em Curitiba, pelo Tribunal de Contas, vai voltar aqui na semana que é para apresentar o quadrimestre, vai nos atender, como ficou combinado na database, voltar em setembro conversar no dia 28 de setembro. Então isso já está tudo agendado, né? Começa a mudar algumas coisas, e nós ficamos muito felizes, porque nós estamos aqui para travar ninguém, somente trabalhar, é o que eu falo em nome dos servidores, trabalhar para a população de Campo Mourão. Então, se algum vereador quiser fazer uso da palavra, fica à disposição. Eu sei que é por lei usar partes, mas é o que eu tinha a relatar e a pedir, em nome desses que estão e aqueles que não puderam vir também a essa Casa de Leis, mas estão nos assistindo pela internet, pela Câmara, que tem o seu espaço no YouTube, assim como a nossa assessoria, que está fazendo a gravação também. Permita a parte? Sim. Johnny, eu quero congratular com as tuas falas e dizer que eu estou a par do servidor. Já fui servidor público do município de Campo Mourão, era um cargo de confiança, mas eu sei do trabalho deles. E eu acho que com o maior carinho do mundo eu quero estar junto para, da melhor forma possível, a gente conversar com o executivo para resolver essa situação, né? Eu acho que tem que ter um bom senso aí. Sempre teve isso. Eu participei na Câmara também com essa votação anterior. E nós estamos aqui para ajudar o servidor. Temos que dar uma mão para eles. Sim, senhor. Tá? Conte com o meu apoio.
concede uma parte. Também quero parabenizar pela maneira que você veio abordar o assunto, um assunto de suma importância, pela educação, pela humildade, no bom sentido. Dizer que tenho certeza que, se essa reunião acontecer, o prefeito vai reavaliar essa situação e quero dizer que pode contar com o meu apoio também. Muito obrigado. Permite? Sim. Se houver essa reunião com o prefeito, eu também gostaria de estar presente para prestar meu apoio. Porque, pelo que eu entendi, vocês discutiram com os servidores e os servidores querem esse abono, não que seja que não seja depositado na conta da Previscan. Vereador, o pensamento foi assim, deixa eu só de novo para a senhora. Nós ficamos sabendo, lógico, da venda toda a cidade. E aí nós perguntamos para a prefeitura se seria para capitalização os 4 milhões. Se fosse para estar lá, capitalizando, virando, né, vindo do juro, pelo decorrente da capitalização, nenhum dos servidores ia pedir. Tenho certeza, porque nós sabemos a situação. Mas os valores que estão indo para lá, me parece que são só para pagamento de aposentado e pensionista. Ele não vai contar como aporte, ele vai abater como gasto com o pessoal. E aí, palavras que eu poderia usar depois disso, eu vou deixar, como o Dr. Miguel disse, né, a gente vem em paz e tranquilo, porque a gente não concorda, mas esse é um outro momento, com nomeações, e aí eu abato de um lado com nomeações, mas daí o servidor fica sem esse abono. Então foi a própria classe, numa assembleia, aprovou o pedido de R$400 para que nós estivéssemos aqui, e lá também, né? Lá, como não fomos atendidos, nós viemos aqui por 2 vezes, né? 3 vezes. O ofício, nós viemos aqui no começo do mês, e agora, mais uma vez, esse espaço democrático aqui, que a Câmara tem a todas as entidades, poder trazer essa defesa aos servidores, né? E na Assembleia foi aprovado por unanimidade esse pedido de vocês. vocês. Foi aprovado por unanimidade. Então, nós viemos a crer que é o que todos vocês querem. Sim. Eu creio que a vontade de vocês deveria ser respeitada. Então, se houver a reunião, vocês podem contar com o meu apoio. Senhor presidente, me desculpa se eu quero demais, mas eu gostaria de uma manifestação do líder de governo ou dos vereadores que compõem a base do senhor prefeito, para que esses servidores que estão aqui tenham uma certeza que, pelo menos, essa reunião vai acontecer, e vão pedir ao prefeito para que ela aconteça. Desculpa, não estou querendo aqui, mais uma vez, desmerecer alguém, mas gostaria de ouvir diretamente da base do senhor prefeito que essa reunião vai acontecer e nós estaremos lá, pode ser 1, 2 pessoas, dirigentes do sindicato, com os vereadores, para tratar desse assunto. Ô Johnny, boa noite. Boa noite. Ô Johnny, a minha posição eu já deixei clara para você, desde quando você me falou a primeira vez sobre esse assunto, e também estou à disposição de participar dessa reunião. É claro que nós, vereadores, não temos como obrigar o prefeito a fazer uma reunião, mas eu acredito que vai ser feito. Acredito que você falou com o secretário da Fazenda, né, que não está essa semana em Gamorão, mas tenho até certeza que o Aldacir, um servidor concursado, e você sabe disso, que acompanha, o que já é uma vantagem muito grande, é um ponto muito grande. Eu acredito que essa reunião deve acontecer e deva ser conversado, sim. Assim como deve ser conversado com a superintendente também da Previscan. Eu não vi o nome dela ser citado aqui sobre a reunião, e nem a função que ela ocupa, mas eu acho de muita importância a participação dela também e do quadro da Previscan, do Conselho da Previscan. Então, acho muito interessante a reunião, tenho certeza que todos os vereadores acham importante essa conversa com o Executivo, e com certeza a Câmara está à disposição, e sendo marcada a reunião, com certeza nós estaremos lá presentes. Eu acredito que nenhum vereador deixaria de comparecer numa reunião tão importante como essa, e eu também me coloco à disposição, coloquei já no primeiro momento, quando você falou comigo pelo WhatsApp, para participar dessa reunião, e continuo à disposição para mais essa reivindicação dos servidores municipais. Só assim, como eu disse para o senhor, que vocês procurassem essa reunião, porque nós não estamos conseguindo que as portas abram. A reunião com o Aldecir, vereador, é para tratar da database que ficou acordado que em setembro o sindicato e a administração novamente se reuniria para ver os demais itens da database, auxílio alimentação, no que de repente o orçamento estaria algo a se acrescentar esse ano ainda, ou da impossibilidade
tratar no orçamento para 2019 o que a administração municipal pode ofertar aos servidores, pois assim nós não teríamos uma database em 2019 tão desgastante, se desde já nós sentássemos e conversássemos. Então, o assunto com o secretário Aldecir, vereador, é sobre ainda a database, voltar em setembro a conversa. Esse assunto do abono, nós não temos uma resposta deles sobre isso, não. Por isso, a nossa vinda aqui na Câmara para buscar de todos que consigam a porta abrir para a gente poder sentar e conversar. Com certeza, mas tem o apoio da Câmara para essa, acredito que tem de todos os vereadores, para essa reunião que vai acontecer na Prefeitura e principalmente para essa antecipação também, no caso aí da conversa. E outros assuntos, Johnny. Por exemplo, tem uma proposta minha agora, uma indicação legislativa, no que diz respeito à merenda nas escolas e creches de Camorão. Eu acho que são outros assuntos a ser debatido também com o Executivo, e eu acho assim que o servidor ele tem uma vantagem muito grande, que alguns cargos técnicos e muito importante para o servidor são ocupados por servidores efetivos, e isso a gente tem que valorizar essa administração. Por exemplo, a Secretaria da Fazenda e outro exemplo a Previscan, ocupado por servidores efetivos e que com certeza sabe lidar ainda melhor com os servidores. Eu estou à disposição. Sim. Então, alguém mais? Desculpa. Mais um minuto do tempo da Tribuna Livre. Johnny, boa noite a todos os presentes. Conforme nós já tínhamos conversado também, você sabe, desde o momento que nós conversamos, a minha posição. Eu falei que esse assunto era um assunto que o Executivo deveria tratar, mas fica à disposição. Com certeza nós vamos se unir e conversarmos para que aconteça essa reunião, para que nós possamos chegar numa posição que todos vocês merecem. Eu agradeço, então, mais uma vez o espaço, em nome dos servidores públicos municipais, assim como também, senhor presidente, peço a permissão para agradecer mais uma vez essa casa pelo projeto 44, que veio aqui essa casa, começou a tramitar, e aí na comissão do vereador Livino, nós conversávamos, né, como vereador e sindicato, e fizemos umas emendas, e o município melhorou até as emendas, e hoje vai ser votado por essa Casa de Leis, que é aquele assunto dos 11% acima do salário mínimo, que é o piso da Prefeitura. Então, em nome dos servidores que estão aqui, nós vamos assistir à votação também desse projeto, que veio um substitutivo, número 44, em atendimento ao sindicato, atendimento aos servidores. Muito obrigado da nossa parte. Deus abençoe o trabalho de todos. Obrigado, servidores, por estarem presentes. E vamos continuar sempre nessa luta que é em prol da população de Camorão. Obrigado. Ok, Johnny, obrigado. Viu?